Bem-vindos ao Adepate Podcast. Hoje é especial, meus amigos. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa marca que tanto traz soluções para a nossa área técnica e dá suporte total desde o começo para a Adepate. Sou o Felipe Lima e estou aqui com quem? Marcos Grossi. Tudo bem, Felipe? Estamos aqui com Viapol, com grandes soluções para as obras, problemas de umidade. Vamos ver o que eles têm para nós. Olha só, a Viapol tem sempre estado com a gente com muito carinho e chegamos aqui nessa oportunidade. Muita coisa a gente tá para contar, calma. Então nós temos muita solução aqui para trazer para vocês, mas queria primeiro desejar as boas-vindas, Jorge Lima, Valpore Júnior, é isso, né? Valpore Júnior, falei certo? Valpore Mariano. Valpore Mariano. É isso aí. Valpore... Ó, tem um acento... Tem uma pegada no final aí, né? Valpore Mariano e meu amigo Jorge Lima, bem-vindo, Jorge. Opa, obrigado Felipe, Marcos Grossi, tá um prazer estar aqui para poder falar para vocês da Adepate. Realmente a Viapol apoia esse projeto aí fantástico para vocês. Valpore. Aí, ó, tá vendo? Fica mais legal o Valpore, não fica? Não, a gente está muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho junto com vocês, né? É algo inovador que vocês estão fazendo, né? E o mercado brasileiro precisa disso, né? Da gente estar trazendo coisas novas, estar inovando. Eu acho que é um mar de oportunidades aí para todo mundo, né? E quem vai se beneficiar disso são os nossos clientes, a população em geral, né? Nós adoramos tríades aqui, tá? Tríade. Então eu vou trazer algumas para vocês. Quais são os conceitos? Por que desse podcast? Por que de trazer empresas para cá? Então, primeiro, o que a gente quer como Adepate, como comunidade de patologistas, as edificações, estudantes e atuantes na área, é unir, né? Ser ali a liga que une os acadêmicos do mercado de trabalho, vamos pensar assim, né? Dos executores e das indústrias, porque eles que trazem soluções para resolver os problemas dos acadêmicos e de quem executa. Confere isso, Grossi. Sim, e tem os executores, né? Então, tá aqui nos executores, tanto os que estão ali inspecionando, como aqueles que estão executando as obras, né? Sim. Os que estão ali no dia a dia. Vocês têm visto também essa aproximação, Jorge, da indústria, não só assim, estou vendendo o produto, mas essa aproximação com os acadêmicos, com os pesquisadores e também com o mercado, aqueles que estão ali lidando com os problemas reais? Sim, eu acho que essa é a saída para a nossa engenharia, né? Eu acredito muito, por exemplo, a ciência aplicada. A gente fala muito da pesquisa, mas não adianta a gente pesquisar na academia e não ter uma aplicação. Então, nós da Viapol, a gente está sempre preocupado e olhando para essas pesquisas, tá? Olhando para o que está acontecendo dentro das universidades, tá? E a gente está aí pronto para poder fazer também essa liga, né? A gente como indústria, tá? Como provedor de solução para não só para as patologias, tá? Mas para as empresas que aplicam gama de produtos que a Viapol tem, a gente está com o olhar, tá? Para poder fazer essa união. O que é que nós da indústria, né? Podemos pesquisar também, que nós também pesquisamos, tá? Nós temos departamento de pesquisa e desenvolvimento. A academia também ela vive de pesquisa também, a universidade, e aí tem o mercado que precisa ter soluções para o seu dia a dia. Então, eu acho perfeita essa atuação de vocês, né? Trazer para perto. Essa liga, né? Eu gosto da palavra liga, né? Essa liga. É importante. E trazer rosto, né? Porque Viapol é um nome, Adepate, Fernandes e Grossi, FSL. Sim, mas aí muda, né? Quando é Valpore, quando é Jorge Lima, quando é Marcos Grossi, quando é Felipe Lima. Sim. E aí o Valpore, eu quero trazer para você outra tríade. Porque no sucesso, porque a patologia a gente atua, todo mundo fica muito ligado, patologia igual problema. Sim. Mas a patologia, ela atua antes também. Ela tem, então, ali a evitar profilaxia. Então, evitar o problema. Os profissionais patologistas controlam as obras, né? E depois, se acontecer algum problema, vai inspecionar, investigar, periciar, propor soluções. Ok. Mas no processo de execução, a gente entende que o sucesso, então, ali, a excelência construtiva, ela é uma tríade que eu gosto de chamar de 3 P's. A gente tenta simplificar, né?
para ensinar para os alunos e ficar na memória. O Gross tem trazido muitos acrônimos, se chama acrônimo, né? Para facilitar aí o processo de aprendizado. Então, os 3 P's. Processos, pessoas e produtos. Como se fosse um banco de 3 pernas. Um equilíbrio. Concorda? Então, assim, temos os processos, normas técnicas trazem os processos de como executar uma impermeabilização, uma estrutura, ok, metodologia construtiva. Excelente. Mas se as pessoas não forem treinadas e capacitadas a fazer os processos adequados, pode não dar muito certo. Mas também tem o produto, que é onde entra empresas como a Viapol. Processos adequados, pessoas treinadas, mas o produto não atende tecnicamente, também não vai dar certo. O que você entende disso? Está certo isso, Vapor? Eu faço uma analogia disso que você está dizendo, eu gosto muito de corrida, eu trago para a Fórmula 1, por exemplo. Porque isso que você está dizendo, as indústrias elas têm que ter o conceito, e aí onde entra a entidade para fazer essa liga, porque a gente não pode estar aqui pensando em vender produto. Eu quero vender, eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que ter o produto certo, para a situação correta, com quem entende bem. E quando eu falo que eu gosto de corrida, porque se você analisa uma Fórmula 1, se você der uma Ferrari para mim, na primeira curva eu posso sair fora da pista, né? E o profissional ali da inspeção, quem faz isso, é o chefe de equipe, né? Aquele cara que dá o direcionamento para a gente poder fazer a tratativa correta. Então a gente usa o nosso conhecimento de produto, como o Jorge bem disse, né? A gente usa o nosso P&D para desenvolver produto, você tem especificação e tem o cara que pilota também, né? Se ele não for bom, alguma coisa, ou ele vai sair, se você não tiver um bom carro, ele não vai chegar no final, e se você não tiver um bom chefe de equipe para juntar esses dois e fazer ter um bom desempenho, então, para mim faz todo sentido isso que você falou, a gente tem que ter esse tripé bem estruturado. E esse é o conceito... E juntos a gente consegue, né? Exatamente. Produzir isso e melhorar cada vez mais esse processo. Exatamente, é isso aí. Porque eu posso ter o produto bom, mas na condição errada, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Então... E às vezes você paga mais caro, porque eu falo, eu quero um produto melhor, e o Jorge pode trazer alguns exemplos, na impermeabilização acontece muito isso, você tem algumas linhas de produto que tem lá, já plus 1.000, 5.000, 7.000, e tem situação que você tem que usar o 1.000. E não o 7.000. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? 7.000, né? Vamos no 7.000 que é o melhor, né? E ele realmente é muito bom, mas tem determinada situação que você vai ter que usar o 1.000 primeiro para colocar o 7.000. Não quero colocar só 7.000. Nem sempre vai ser o melhor resultado. Então, quando a gente tiver essa consciência de que você tem que ter produto certo, com o aplicador correto, com a orientação correta. E os processos adequados, então é passar primeiro o 1.000, depois o 7.000. Isso. Nós fazendo uma contribuição no nosso mundo da impermeabilização, né? Pegando a sua tríade aí, o processo, esse P substitui por projeto. Sim. Então, entenda o processo como eu preciso partir de um projeto. Que é o que vai terminar o projeto. Então, o que acontece? A gente trabalha sempre. O sucesso da impermeabilização está no projeto, nas pessoas, que são os aplicadores, e no produto. Sim. Tá? E é interessante, quem contrata esses 3 pés do tamborete, né? Vamos falar dos pés do tamborete lá do Zé Miguel, fazendo muito aqui. Bom. Quem contrata é a construtora, né? É o empreendimento. Então, se ele contratar esses 3 P's, aí a gente sempre parte. Se não tiver um bom projeto, realmente a gente já nasce errado, né? Então, um reparo, no caso de uma patologia, um reparo, uma prevenção, já nasce errado. Tá? E a gente costuma dizer o seguinte, e para a gente projetar, para o projetista de impermeabilização projetar, ele precisa conhecer os produtos. Então, a gente fala assim, a primeira questão, ele precisa conhecer o que a indústria disponibiliza de produtos e a correta aplicação desses produtos, onde é que ele é indicado. Então, tem que vir para a indústria, tá? E que o conhecimento está na indústria para a gente poder realmente passar esse conhecimento para o projetista, para o processo. As pessoas, eu acho que não dá nem para questionar, né? Eu acho que tudo acontece na mão das pessoas. Tá? Então... E aí, contribuindo, né, com isso que o Jorge está dizendo, um ponto legal, sabe, Felipe, aonde entram vocês, a gente precisa mostrar para o mercado a diferença entre custo e valor, né? Nós temos que olhar para o valor, né? Para o quanto tempo eu quero para isso, né? Tanto para o construtor, para o cliente final, para o dono, é importante ele ter esse entendimento do valor, né? E o valor ele só funciona quando você tem tudo isso bem formatado, né? Bem junto. E falando em valor, tá certíssimo.
do nosso mercado técnico, a gente vai atribuir isso a desempenho e vida útil. Sim. Não é? Então, eu creio que a indústria de produto, ela está sempre focada em desempenho daquele produto e por quanto tempo vai desempenhar adequadamente, que seria a vida útil. Nisso, fazendo menção, né, grande José Miguel Morgado, um abração, e ao IB, que faz um trabalho incrível sobre desempenho para nossos alunos de âmbito geral. A gente fala, quer estudar sobre norma de desempenho? Estuda a impermeabilização. Sim. Que, na minha opinião, ela está avançada, é o segmento avançado sobre, se debruçou na norma de desempenho e está trazendo soluções mais quantitativas, porque às vezes o desempenho está muito qualitativo. Sim, sim. Não é? Tem que ter desempenho, tem que ter isso, mas às vezes fica no qualitativo. O que a impermeabilização fez? O IB, todos vocês. Ok, precisa então ter durabilidade, ter vida útil ali, real, de pelo menos 20 anos, qualquer seja a coisa. Tem que desempenhar aquela função adequadamente por 20 anos. Então eu preciso produzir um produto que tem uma durabilidade por si só de pelo menos 20 anos. Porém, que seria a vida útil de projeto, porém vocês trouxeram a VUR, isso. Vida útil de referência. Isso. Por quê? Isso que é incrível. Criaram uma tabela, queria que comentasse um pouco mais sobre isso, onde, nesse caso, o produto dura 30 anos, mas se não tiver processos e produtos, ao invés de você considerar 30, vai minorar coeficientes, né? Que minoram. Assim, minora ou majora. Minora, né? Eu tô indo pro minoro. Minora ou majora. Desculpa. Enfim. E aí pode minorar ou majorar aquela vida útil. Então é por isso que tá ligado. Não é só mas eu usei um produto que dura 30 anos e só durou 5. Como que vocês chegaram no mercado para trazer isso pra gente com tanta clareza? Então, isso é um desafio para a indústria, né? A gente, vou dar até um spoiler, a Viapol vai estar lançando a vida útil de referência dos nossos sistemas de impermeabilização. Então, o guia do IB, né, ele trouxe a tabela de VUR geral, né? Então, mas cada fabricante ele pode definir a vida útil dos seus sistemas, tá? Então, por exemplo, lá no Enapart eu apresentei a durabilidade de 3 sistemas. Vocês viram lá uma membrana epoxídica, uma poliuretano e uma cimentícia, mostrando que, frente a uma ação agressiva, ela vai durar 2, 4 vezes maior do que um concreto sem nenhuma proteção. Ali é claro o resultado de um trabalho de pesquisa, tá? Então, assim, a vida útil de referência é uma ferramenta importante para o projetista. Aí, voltando ao assunto da importância do projetista no projeto. Então, ele vai definir, ele vai ser obrigado a estabelecer uma vida útil de projeto, mas baseado em uma referência. E a própria palavra diz, é uma referência, tá? Não quer dizer que se eu falar que vai ser 15 anos, que é 15 anos. É uma referência. A referência está na experiência, tá nas visões de passado, nas durabilidades já comprovadas. Então, nós, fabricantes, nós podemos ter as nossas VURs, como alguns já têm, a gente vai estar lançando um material bem interessante para vocês, tá? Para vocês do mercado. E lá a gente diz, olha, um sistema, por exemplo, pegando aqui a fala do Valporita, um sistema de ViaPlus 1000 com 7000, aplicado em um reservatório de água. Então eu tenho uma vida útil de referência, por exemplo, X anos. Se eu vou para um reservatório de material agressivo, um esgoto, naturalmente essa vida útil de referência vai diminuir. Uhum. E aí é onde entram os parâmetros para analisar a vida útil de projeto. Aí vai ver se tem projeto, qual a qualidade da obra, qual a experiência do aplicador, a exposição. Então, são outras variáveis que são analisadas para que o projetista diga, olha, a vida de projeto desse sistema vai ser maior ou menor do que a vida útil de referência adotada pela indústria de impermeabilização. Então, é um tema muito, como você falou, a gente avançou, a indústria de impermeabilização avançou, e realmente é uma ferramenta importante, não só para o projetista, mas para o construtor. Sim. O consultor agora ele tem clareza, olha, eu vou contratar um projeto e ele vai me dizer que vai durar esse sistema X anos, mas ele está embasado. Sim. Não é achismo. E também para o inspetor. E para o inspetor. O patologista, né, Grossi? Quando você entra para fazer uma inspeção, você tem contato na anamnese de qual foi o sistema que foi utilizado, você consegue avaliar o desempenho, se já está adequado, se não está adequado. Mas, por exemplo, fico imaginando isso também para a fachada. O revestimento de fachada, aquela argamassa colante, o selante na fachada, o rejunte, a peça, né? Falando então aqui no módulo
de impermeabilização, falaremos mais sobre a Viapol, que tem muitas soluções além da impermeabilização, né? Mas quer queira ou quer não, acho que até 2012, né? 2002, você falou 12, a Viapol tinha esse segmento exclusivo de impermeabilização. Quem não conhece quem já não passou um Viapol, uma Viaplus, alguns mil aí nos banheiros da vida. Tem né? gente passou no pão. Enfim. Gosto não se discute. Gosto não se discute. Eu vi qualidade, eu vi eu vi a pão. Não virou, não. Ao invés de Viapol, eu vi a pão. Depois corta. Mas sabe que eu sou assim mesmo. O Grossi, uma das especialidades dele, de aula, de tudo, é a inspeção de umidade. Né? Inspeção de umidade está ligado a alguma falha no processo de estanqueidade que está ligado com a impermeabilização. Mas como que... Eu vou perguntar para você, como que é essa parada da norma de desempenho, da AVUR, da VUP, no momento que você vai lá fazer a inspeção? Isso é importante. Sim. Vai lá fazer uma inspeção depois de 10 anos de uma edificação pronta, está tendo um problema de umidade que é um sinal de que algo não está adequado. Como é que faz essa inspeção e análise dos procedimentos que foram usados lá na construção? É uma pergunta assim, difícil, né? Não tem uma resposta certa porque a gente não tem muitos parâmetros. Vai um pouco da experiência, do conhecimento, mas ter uma referência, né? Assim, você tem que durar 10 anos, você já está com 30, você já sabe que passou muito, né, daquela margem esperada. Então, é uma referência importante, mensurável, né? Muito importante não só para o projetista, para prever daí, o que o Vaporé falou, né? Que assim, a questão muito importante de custo e valor, só para emendar, né, o assunto, que tem o custo-benefício, né? A gente está falando de custo-desempenho. Porque o que é barato e o que é caro, o que vai durar mais ou menos, normalmente a gente faz uma análise imediatista da obra, mas você não vê isso ao longo do tempo, visando a durabilidade. Então, na área de inspeção e patologia, essa análise eu acho que ela tem que ser mais rigorosa, porque fazer o reparo do reparo não é legal, né? Então, é muito complicado. Então, a gente que atua com patologia, a gente tem que ter um rigor maior nessa análise, na especificação de produtos de recuperação. Daí ter esses parâmetros de ensaio, né? Então, tem uma condição de laboratório onde eu simulei a envelhecimento acelerado ou condições de exposição para dar um parâmetro para quem vai especificar é fundamental. Não, tem um ponto que eu acho que é importante também, que a gente precisa aprender um pouco com outras indústrias, né? Da indústria da construção civil, chamada de indústria da construção civil, a gente bebe água na fonte, muita coisa da indústria automotiva. Tá? Então a gente, quando compra um veículo, né, a gente compra um veículo, tem lá o nosso manual e fala assim, olha, você tem que fazer a troca de óleo com 6 meses, trocar a pastilha, sei lá, com 5 anos. É uma palavra manutenção, né? Então, assim, os projetos, eles nascem também com uma orientação, olha, você precisa manter a fachada, você precisa manter o sistema de impermeabilização do reservatório. Muitas vezes o usuário, né, ele esquece a manutenção. E aí quando o problema aparece, aí o Grossi é um especialista, às vezes o problema está na falta da manutenção. Às vezes na falta de manutenção. Então isso é importante também, trazer a palavra que surgiu. A manutenção está associada. E aí, complementando isso que o Jorge está falando, eu acho que o grande desafio, e aí eu jogo para você, Felipe, através da associação, né, da DEPAT, porque o que acontece? A manutenção no Brasil, ela, no meu olhar, ela não tem uma visão como deveria ter, né? Aqui no Brasil, as empresas que vão fazer a execução, eu te dou garantia de 3 anos, 5 anos, 1 ano, independente disso, ele fala que dá a garantia, né? O brasileiro tem um mau hábito de não cobrar isso. E aí tem um outro ponto. Quando você vai cobrar a garantia, aí vem a situação, mas você não fez isso, você não fez aquilo. Então, esses manuais de garantia que o Jorge está falando, eles são importantes. E qual a diferença nossa para os Estados Unidos, por exemplo? E aí entra a oportunidade para o patologista, para quem faz isso, porque lá é certificado. Então, o que acontece? Para dar garantia de manutenção, se aquilo tem que durar, por exemplo, 10 anos, eu tenho que ter um tipo de manutenção A. De repente é só inspeção visual no primeiro ano. No terceiro ano eu tenho a inspeção visual mais isso.
no 5º, no 7º. Só que essa inspeção ela tem que ser feita por um profissional qualificado, certificado, falar assim, ó, tá aqui, ó. Eu, Viapol, eu, pior aplicador... Que não fazer mal feito a inspeção. Não fazer. Então, ela é feita de uma forma empírica hoje, né? E o que a gente tem que melhorar, e por isso que eu falo que é um desafio para vocês, é como é que a gente, dentro das normas, dentro das garantias, dentro do conceito, como é que a gente leva isso para o profissional, para o cliente final, que ele tem que cobrar e que ele tem que pagar por isso sim. Pagar uma inspeção de uma vistoria, ele tem que pagar por aquilo ali, porque aquilo está dando a garantia. Às vezes ele gastou centenas de reais dentro de um sistema e ele pode perder aquela garantia por um simples fato de não ter contratado um profissional adequado para fazer aquilo, né? Então acho que esse é o grande desafio do Brasil. E negligenciar muitas vezes a manutenção, né? O pessoal esquece da manutenção. Então existe lá o manual de uso e operação do edifício, está lá o que precisa fazer, né? Nas fachadas, nos rejuntes, enfim. Esse desafio que você colocou, Valporê, que é interessante, está dentro de uma trilha, né? Uma tripline, um roadmap nosso. Eu queria ver o que vocês acham e até o que a gente pode juntos atuar. Porque a gente precisa da indústria. Sim. O que acontece, ó? Você foi quem foi lá na Pat, foi incrível, mais de 200 pessoas, 250 pessoas lá, ouvindo. Só que eu falo que é luz com luz. Muita luz, e eu tenho aqui meu reloginho, se eu ligar aqui a luz do meu reloginho, você nem vê que tá luz, não serve pra nada. Né? Não tem nada, porque é muita luz com luz. Então tá todo mundo ali, ouviu ensinamentos incríveis, viu o que você apresentou, as comparações, espetacular. E até fica o recado aqui, às vezes você tá lá, você foi na parte e fala, nossa, e eu não sei quase nada, acha, né, que eu não sei quase nada, todo mundo lá incrível, e eu... Poxa, eu sou não sei como é que fala, o número 250 de maneira... Eu tô lá o número 250 de conhecimento, não sou o primeiro, nem o 10, sou lá, eu tô o último. Ainda assim, se você sair daquela porta e ir pro mercado, você obteve conhecimento e sabe mais do que muita gente, porque ali parece que é muita gente, mas é o mínimo do mínimo. O óbvio só é óbvio para quem foi instruído. O que acontece? Norma de desempenho. Perfeito. O que está lá na tabela de desempenho? Vida útil, mínimo, intermediário, superior. Sim. Mas tem lá embaixo, essa VUP depende, basicamente, dos processos de manutenção. Sim. E é responsabilidade do usuário. Sim. Perfeito. Perfeito. Que usuário tem a norma de desempenho? Que usuário que olha para isso, né? Não tem. Não, mas assim, ó, pensa comigo. Ele não tem, porque nem os técnicos acessam a norma de desempenho. Tem muitos engenheiros, arquitetos hoje, que ainda não leram, não folhearam a norma de desempenho. Então você acha que o médico, o advogado, o síndico, ele vai lá, né? Como ele recebe a norma de desempenho? Não recebe. Então ele não sabe, se ninguém for lá informar para ele não sabe que é responsabilidade dele fazer a manutenção. Então a gente precisa levar esse conhecimento. Ok. Outro, as construtoras. Será que elas têm o conhecimento técnico desses riscos como um todo? De verdade, eu fui engenheiro de obra, residente de obra, né, por 4, 5 anos e da fundação até o acabamento. Hoje eu vejo que eu não tinha conhecimento de algumas coisas, de alguns riscos que poderiam ocorrer. Aonde eu quero chegar? Evento para patologista, como a gente fez, é incrível. Perfeito, todo mundo vibra, é enorme. Mas, como que essa informação chega no usuário, no dono do imóvel, no síndico, e como é que chega para as construtoras? Para o engenheiro residente, para o coordenador, não só para o dono da construtora, mas para o engenheiro que está lá no campo. Agora, onde eu quero dizer? E se nós criarmos eventos como o Enapat, workshops, treinamentos, onde a gente una os patologistas, os professores, os que estão na indústria, mas que convide os engenheiros, porque lá ainda vai muito pouco, foram muitos, tá? Engenheiros de construtoras, amigos que foram lá, compraram ingresso e participaram e aprenderam coisas incríveis, de construtoras de alto nível. Mas se a gente chegar numa construtora grande e falar, olha, nós estamos aqui construindo para vocês, precisa levar os engenheiros para lá.
Felipe, você está falando uma coisa aí que eu... Não, cara, essa fala é minha. Você devia ter combinado comigo. É Lima, mano. Lima. Felipe, Jorge, essa fala é minha. Dentro do IB, o que eu mais trago da importância do processo, você falou um negócio interessante. Você tem o usuário numa ponta, temos nós aqui, fornecedores de produtos, patologistas, prestadores de serviço, na outra ponta. Quem está no meio dessas duas pontas? É o construtor. Tá? É o construtor. Então, o que acontece? O caminho é único. A gente precisa trazer o construtor para essa discussão. É ele que vai... Não vai ser a gente, fabricante, que vai levar essa informação para o usuário. Porque a relação do usuário é com quem ele compra o imóvel. A relação está estabelecida. Ele vai comprar um apartamento, uma casa, a construtora. E nós aqui, que somos fornecedores para as construtoras, é que precisamos ter essa ação aí, que eu acho que é um desafio, tá? Dentro do IB, tá? Eu sou uma pessoa que... Eu sou defensor, a gente precisa trazer, a gente precisa falar, não falar pra gente mesmo. A gente acaba... É luz com luz. Falando luz com luz. Gostei da... Se a gente pegar isso aqui, num quarto escuro, perfeito. Isso aqui vai fazer o quê? Perfeito. Vai me fazer chegar na porta e me sair do quarto. Perfeito. Mas eu acho o seguinte, se a gente conseguir, eu acho que vamos conseguir, a gente vai quebrar uma série de problemas. A gente vai ajudar muito a questão das patologias, porque o engenheiro, você já foi engenheiro de campo, você está falando que tem essa experiência, é ele que vai conduzir o processo, esse processo que você falou na obra. Então, eles precisam estar informados do que diz a norma de desempenho, porque, com certeza, o usuário não vai ler uma norma de desempenho. O usuário não, mas o construtor precisa entender e passar para o usuário, que é o cliente dele, olha, você precisa lavar o reservatório, não pode ser com água que possa danificar o sistema de impermeabilização, por exemplo. A gente várias vezes é chamado em obras, olha, o sistema deu problema, o seu produto deu problema, a gente chega lá, você começa a fazer a anamnese, né? Chama, é a coisa melhor que tem, né? Chama lá quem fez, chama lá quem limpou o reservatório, me explica como é que você faz. Aí pega lá uma solução disso, coloquei X%, cara, você acabou com o sistema de impermeabilização. Então você precisa conhecer o que é que está aí. Ele não sabia. Não sabia, a culpa é dele. Eu falo que sabe aquele curso do CFC? E quando vai tirar a carta, a gente não tem contato com tantos acidentes. Quer fazer o curso do CFC, de repente coloca um vídeo pra gente, só os braços quebrados, os ossos pra fora, pra mostrar que dá. Então se de repente você mostra pra um monte de síndicos, de usuários, de gestores de prédios, use esse tipo de produto, olha como fica o seu reservatório depois. A pessoa, eita... Né? Acho que essa junção é interessante. E o complemento de tudo isso, né, que você tem as partes participativas, né, uma redundância, mas o ponto importante é assim, a gente tem que se adaptar, nós temos que adaptar a nossa linguagem para cada mercado. Não adianta eu mostrar para o usuário final, eu que comprei um apartamento, a norma de desempenho. Eu não vou entender nada daquilo, eu vou olhar aquilo e vou falar, putz, não tenho saco para olhar isso. Né? Então a gente tem que pegar o profissional de inspeção, com o fabricante, orientar o construtor e ajudar o construtor a desenvolver a linguagem para o usuário final, porque ele está se protegendo. Né? Porque nós vamos evitar os conflitos judiciais e lá e tal. Mas você não me falou, mas você não escreveu, mas do jeito que você escreveu eu não sou obrigado a entender, eu não sou isso. Então a gente tem que trabalhar na comunicação de como a gente faz essa transferência de conhecimento, né? Faz essa luz chegar de uma forma mais clara. Mais clara, perfeito. Talvez a gente criar aí um guia de norma de desempenho para o usuário final, com uma linguagem mais simplificada, deixar mais acessível, né? Mas esses espaços aqui, vocês viram, conhecer nosso espaço, a gente está montando aqui para fazer, sei lá, colocar 15, 20 pessoas aqui, e a gente está trazendo, talvez, a gente está criando com associações de síndicos, para nós fazermos eventos, misturar patologistas com síndicos, a gente ir até construtoras e treinar construtoras, fazer essa crossover e disseminar essas informações. Um exemplo simples, imagina um engenheiro lá residente na obra. Ele tem um projeto, pessoas e produtos. Tem lá o projeto dizendo, passo via Plus 1000 e depois passo 7000. Aí a obra tá pegada, tal. Quando ele chega lá, ele viu que o cara passou 7000 primeiro. Aí ele olha assim, deve ser a mesma coisa. 7.000, depois passa o 1.000, 7.000, dá 8.000, mano. Passou o primeiro mais forte, né? Passou o mais forte. E toca pra frente. Quem vai ver? Se talvez, às vezes não é nem por maldade, às vezes você não tem a percepção
de que aquilo pode trazer um problema lá na frente, que só vai estourar lá no usuário final, e vão falar, poxa, o produto aplicado não funcionou. Porque eu não sei se tem um ensaio para saber qual que passou primeiro, 1.000 ou 7.000, e depois de 10 anos, sei lá, de vida. É esses detalhes que quando a gente traz um alerta, eu gosto da patologia por isso, que fala, opa, me faz pensar melhor. Né? E a gente traz outra tríade, que é o método dos 3 filtros. Então, pode ser um problema, ou eu quero resolver tecnicamente algo, como que eu faço? Como eu tomo as minhas decisões técnicas? Diariamente. E quando a minha equipe vem me trazer alguma pergunta técnica, eu falo, já passou nos 3 filtros? Não. Então passa, depois você me traz. Porque, né, enfim, não sou chat GPT, né? Você faz uma pergunta e já tem a resposta na hora. Poderia até te responder, mas eu preciso te ensinar a descobrir as suas respostas, porque você é engenheiro, arquiteto é técnico, não é? Enfim. Então, o primeiro filtro mesmo, passar um cafezinho ali, né? Normas técnicas. O que as normas dizem sobre isso? Mas não é só norma técnica. Porque você pega a alvenaria sem função estrutural, a norma técnica é de 84. Então, não dá, né? Mas é informação. É a que está lá, as normas técnicas. Segundo filtro, as boas práticas. Então você vai conversar com o mercado. O que o mercado está aplicando? Porque às vezes a norma técnica foi há 5 anos atrás e o mercado hoje entendeu um pouco diferente e está aplicando de maneira diferente. Os especialistas, o professor Granato, o Jorge, o Alexandre Sonsini, a galera que está aí vivendo, trabalhando, criando soluções. Anfíbia. Tem norma técnica hoje para isso, mas é uma solução de boa prática, de mercado, consolidada, tem referência e tal. E terceiro, os fabricantes. Meu amigo, você quer saber como aplica o Via Plus 7000? Via Pol, sei lá. Você vai falar com quem fabricou. Ele é o que tem maior. Só que não é só ele. Você não vai só trazer o fabricante. Você vai na boa prática, vai também nas normas técnicas. Se você tem essas 3 referências e une essas informações, você toma a sua decisão técnica. Se você vai aplicar o produto A, o produto B, ou da forma... De repente, passou o 7000 primeiro. E agora? Calma. Norma técnica. Diz sobre isso? Não. Boa prática. Vou trazer os consultores. Não, tudo bem. Então vou trazer o fabricante. E o fabricante? Aconteceu. E agora? Não, então agora passa o estruturante, passa de novo alguma coisa. Então quebra tudo e você está demitido. Mas esse é o receio também. Por isso que a gente tem que conversar com as construtoras. Se o engenheiro errar, o que ele faz? Se ele traz... Se ele traz a luz, ele pode prejudicar ele mesmo. Então, às vezes, põe logo a cerâmica, já aceita o piso que ninguém vai ver e capricha no rejunte. É esse mercado que a gente vai trazer. E o que eu estou trazendo para vocês, e eu acho incrível essa discussão, falando aqui e trazendo foco Viapol, porque quando a gente traz, pessoal, empresas como a Viapol para uma mesa dessa, vocês aí de referência, de alto nível, que são tomadores de decisão numa empresa desse porte, e que a gente está entendendo essa percepção de mente, de conhecimento. Nós estamos aqui quase já 40 minutos falando. Não falamos de uma venda, não propusemos um produto. Nós estamos falando aqui de conceito. Porque o produto, hoje pode ser o melhor o A, mas amanhã pode ser o B, dependendo da situação. Então, você quer ter uma solução técnica, entre em contato com a Viapol. Vai ter as referências, os contatos, porque depende, em cada momento é um momento. Agora, muito obrigado, porque a gente entender que existem empresas no mercado com esse nível de técnicos, que tem essa percepção de colocar a cara no sentido de entender de desempenho, entender de técnica, entender de realmente de durabilidade, acho que faz a diferença, não faz, Horácio? Sim. É muito interessante o que o senhor falou, porque na obra, né, o dia a dia de quem está em campo, normalmente é tomar decisões de coisas que não deram certo, né? Então, improvisos, né? Improvisos. E você não saber a consequência... Improvisos, imprevistos, ignorância, tripuída. Ignorância, lembrei. É tudo triplo. É tudo triplo. É tudo triplo. Mas... um avião, hein? Não, hoje não. Mas acho que essa é uma falha do nosso setor, né? A gente tem muito receita de bolo para seguir. Daí, nada vai sair perfeito. Quando você sai da receita de bolo, o que acontece? Daí essa decisão fica a cargo de uma subjetividade de quem está tocando a obra. E daí ele não saber sobre patologia ou a consequência disso faz gerar os problemas, às vezes por ignorância, né? Por não ter o contato, para não passar pelos 3 filtros, né? Para não ir atrás da informação
não ligar lá no suporte técnico, e aí, tem alguma consequência? Eu não segui, eu desviei um pouco da receita de bolo, né? Da instrução técnica ali da embalagem. Qual é a consequência? É aceitável, não é? Vou assumir esse risco, não vou? Então, acho que é fundamental essa união. Né? Uma vez eu participei de um projeto de recuperação de fachada que erraram no prumo do prédio. Mas não é que erraram assim, né? De um linear. Foram jogando pra lá e pra cá. Compensando. Tentativa e erro. Aí quando foram bater, acho que o arame, né? O prumo de fachada, deu 1 centímetro, no outro andar 15, no outro 10, no outro 2, no outro 13 e sucessivamente. Qual que foi a decisão? Olha só, me veio, por isso que eu até... Qual que foi a decisão técnica do momento? Lá na construção, lá atrás. 15 centímetros de emboço, vamos usar mais cimento. Gastaram mais, porque o cimento é o caro. Só que uma argamassa de emboço, ela não pode ser tão rica em cimento nesse ponto. Porque senão o modo de elasticidade fica inadequado, fica muito rígido. O que aconteceu? O prédio inteiro descolou o emboço da base, com 1 ano de entrega do prédio. Foi até uma solução incrível, que a empresa que eu trabalhava, nós pinamos a fachada inteira, porque ela estava tão rígida, aliviamos com cortes, que aquilo estava funcionando como uma fachada pétrea. Mas esse improviso, né? Então vamos carregar... E é uma decisão não só às vezes para economizar, foi uma decisão para gastar mais. Vamos carregar de cimento, porque aí vai ficar 15 centímetros de massa. Mas aí faltou uma coisa importante, o conhecimento. Então, assim, o que o Gross falou, você agora se deu um exemplo prático, né? Porque o conhecimento, assim, a gente precisa buscar o conhecimento. Aí não precisa conhecer tudo. Se você tiver conhecer tudo na engenharia, então você tem os especialistas que vão nos ajudar, a indústria, um projetista, mas precisa buscar o conhecimento. Então, o pessoal que veio para o Enapat, por exemplo, aí, mais uma vez, parabéns para quem se deslocou para um evento tão grandioso, estava buscando conhecimento. Tá? Então, assim, a gente precisa ter essa preocupação com o conhecimento. Então, vou fazer um adendo aqui a sua questão da fachada que você trouxe. Existe um estudo em Brasília, morei em Brasília em 94, 95, uma dissertação de mestrado, que estudou o sistema de revestimento na fachada. Tá? Estudou do bloco cerâmico até o rejuntamento cerâmico. Tá? E aí você precisa ter os materiais com determinada flexibilidade, aderência e tal. De todo o sistema, por exemplo, o rejunte que foi estudado, foi com o conhecimento, buscando entender a deformação daquele rejunte, esse trabalho mostrou que o rejunte, chamado de flexível, era mais rígido do que o emboço. Para que eu coloco o rejunte no revestimento ali? Para permitir que... É uma junta de assentamento. Mas ele é mais rígido do que o emboço. Então, tem uma questão aí de conhecimento que precisa ter vindo. A gente precisa trazer esse tema do conhecimento. Tá? Eu acho que a Viapol, você colocou muito bem, a Viapol ela é uma indústria, tá? Uma indústria que produz produtos químicos para construção, mas que se preocupa com o conhecimento. Então, a gente tem o Valporê como gerente do mercado técnico lá de vendas, a gente procura estar no mercado o tempo todo levando conhecimento. O Marcos Cobucci ali que está com a gente é um dos gerentes que sempre incentiva a gente levar esse conhecimento, porque se a gente não difundir o que a gente sabe, vai difundir o que a gente sabe, né? A gente não vai melhorar o mercado de impermeabilização, o mercado de reparo, o mercado de piso, o mercado de aditivos para concreto. Então, a Viapol tem esse no DNA dela, tá? Não é à toa que a gente está aí há 33 anos no mercado, como uma empresa séria, sempre quando tem um problema de impermeabilização, vem a Viapol, o mercado vem a Viapol perguntar, muitas vezes nem vende o produto, mas a gente tem a credibilidade de passar a solução correta. Isso está no nosso DNA. E quer uma prova disso? Porque assim, a gente fala, né, o poder está aqui no podcast, então eu vou falar, a Viapol tem esse DNA, a gente não é tal, então eu vou mostrar real como é que é, e vai estar aqui na descrição os links para você acessar. E isso para mim até me emociona, porque é algo que pra gente foi uma marca histórica, né? Na sua referência novamente, o Marcos Cobucci, né? Que tive a honra aí, nós somos colegas contemporâneos de faculdade, na graduação, estudamos juntos. E depois, né, entre idas e vindas, nos conectamos e ele falou da Viapol, que trabalhava na Viapol, e eu já falei isso pra você uma vez. E quando ele falava da Viapol, assim, conversa de almoço, troca de ideia, de bate-papo e tal, assim. Cara, com carinho, com amor, com algo bacana, fala, caraca, essa empresa tem algo diferente. Porque é alguém que trabalha ali. E depois eu fui pra pós-graduação, né, no Mackenzie, e quem tava lá? Rebeca. Fui colega dela de pós-graduação,
E, ela era a Rebeca da Viapol. Mas ela não precisava, ela estava ali no ambiente... busca de conhecimento. Busca aí, aluno, né? A gente volta a ser aluno, aqueles negócios, né? Um amigo quer pedir cola pro outro, e o cara pediu cola pra mim. Eu falei, meu amigo, você me pediu oportunidade de emprego ontem e quer pedir cola hoje? Se você cola aqui comigo... Como é que vai ser amanhã? Pô, mano, estamos em pós-graduação, irmão. Nós temos que ser diferente. Não dá pra ser igual a graduação. Aqui você tá pra trabalhar. Não é verdade? O professor, sabe, você fala mal do professor... Meu amigo, você tá falando mal de colega de trabalho. Como que eu vou trabalhar com você? Enfim, fica só esse parênteses. Tá na pós, é trabalho. Ambiente de trabalho. E a Rebeca se portava sempre de maneira incrível, tecnicamente. Todo quem tinha... Né, brincava muito com ela, que ela era a única arquiteta ali, então a gente sempre brincava muito com ela nesse sentido, né, os engenheiros e a arquiteta, e ela sempre falando das soluções Viapol, mas com muito carinho, muita leveza, com muita paixão pela empresa. Falei, mano, essa empresa é diferente, 2 colegas meus e tal, então eu fiquei no coração, a gente tem muito ligado a propósito e tudo. E aí montamos a Academia da Patologia, na internet, eu, Grossa, a galera ali, e nós, né, trabalhando. De repente veio o Marcos Cobucci e fala, vamos fazer uma parceria? Eu falei, não, você não tá falando isso. Eu falei, mano, vamos propor conhecimento técnico, expandir conhecimento. Como que a gente pode fazer? E nós criamos, não, tô falando, você vai ter os vídeos lá atrás, 1 ano e meio atrás, né? 1 ano e meio atrás, criamos um workshop, a Academia da Patologia Viapol. Então, a Viapol colocou a marca dela ao lado da nossa. Isso para mim foi de um valor inestimável, porque assim, como se mostrasse que o que a gente estava fazendo estava adequado ao que era interno nosso, caseiro, da nossa experiência, ver uma marca espetacular, com história, 30 anos, e associa. E colocou quem? E aí o nosso pessoal teve a oportunidade de ter aula com Granato, teve a oportunidade de ter aula com Nielsen, teve o Rafael, teve a Rebeca, nos aproximamos, né, de todo esse pessoal. Não vou falar todos aqui, mas o sistema Vulcan teve sobre impermeabilização, teve sobre reparo, sobre infiltração na fachada. E a galera ficou empolvorosa, né? Porque, pô, tô tendo aula com Granato, tô tendo aula... Ou seja, talvez, por não me conhecer, se eu fosse lá, batesse na porta e falasse, pô, vem dar aqui uma aula pra gente, gratuita, natural, né? Por mais que seja acessível, não dá pra você ir falando sim pra todo mundo, então você não tem vida, né? Igual o Grossi dá aula de segunda a segunda, tanto tempo. Então não dá pra falar assim pra todo mundo. Quando a Viapol falou, Granato, aguenta aqueles meninos da Academia da Patologia lá. E ele tava lá com a gente, pela Viapol, foi um salto pra gente de aproximação da indústria incrível, então mostra realmente esse DNA, e fizeram sem objetivo de ganho, de patrocínio, ou de seja lá o... Não, só tá lá. Contribuição para um projeto importante. E você sabe por que isso é importante? Está no DNA da Viapol? Eu gosto de falar isso porque, um pouquinho da minha experiência, estou aí há 21 anos nesse mercado como um todo. O conhecimento, ele é muito importante quando ele vem da graduação. Aí você fala assim, poxa, mas a Rebeca, com todo esse conhecimento, o que ela estava fazendo ali como uma aluna, né? Existe o outro conhecimento também, que é da vivência, né? E a vivência, ela te ajuda muito nisso, né? A sua experiência, o seu problema, quando eu tenho conhecimento, o entendimento dele, trocando ideia com você, amanhã, quando você tiver esse tipo de problema, Felipe, eu já posso ajudar a contribuir, né? Então, por exemplo, eu brinco, às vezes, meu filho fala, papai, mas você sempre viajou bastante, tudo, não sei o que. Eu falo assim, filho, é muito engraçado, né? Porque quando a gente está do lado de cá, numa indústria química, às vezes a gente participa de projetos grandiosos e o nosso nome não aparece ali. E você tem que ter esse conhecimento, mas quando eu virei para o meu filho, falei assim, filho, você acredita que o papai já participou e já visitou e já contribuiu com mais de 80 barragens no Brasil? Ele olhou assim, 80 barragens, papai? E o que é isso? É isso, né? Você vai adquirindo conhecimento, porque o método construtivo das barragens tem vários métodos, mas muitos deles têm a particularidade. E às vezes você chega numa obra e está lá o Jorge Lima coçando a cabeça, falando, putz, eu não sei. Aí eu falo, cara, o Felipe viveu isso aqui. Eu brinco muito disso, eu falo assim, bom,
em 1900 e bolinha, o Jorge Lima viveu isso assim, assim, assim. Então, Felipe, eu tenho essa referência e isso ajuda a gente poder trocar e atualização constante, né? Constante, porque você vai vendo, né? E vai evoluindo, né? Como é que era feito o concreto assim, assado. Quem fez pós de impermeabilização e concluiu o ano passado, se fizer de novo a partir de janeiro, já vai ver outras soluções. Vai estudar sobre anfíbia, vai estudar sobre outros critérios. E é isso que eu te falei. Então, dentro da Viapol, você tem muitos profissionais que são, mesmo como referência no mercado para buscar uma solução, você vai encontrar ele como aluno também. Porque ali a gente quer dar... E cria conexão, né? Porque aí, de repente, a galera 2021, fomos na FEICOM, primeiro evento, né, aberto depois da pandemia, a gente entra lá no stand da Viapol, o Granato já abre os braços pra gente. Fala, pô, vocês aqui, que incrível! Quando eu vi, a gente invadiu tudo lá, tava todo mundo fazendo uma bagunça, a Viapol recebeu a gente muito bem, foi muito legal, essa união. Então, falando disso, Jorge Lima, eu queria agora que você falasse um pouco, quem é o Jorge Lima nessa palavra toda? O que você faz na Viapol? Como que você chegou até isso? Essa contribuição toda, esse nível técnico, tudo que você tem, mas quem é o Jorge Lima? Pedro Jorge Lima. Bom, vamos lá, eu sou baiano, já começa aí. O pessoal fala assim, pô, o baiano tá aqui em São Paulo no ritmo dele. Então, no ritmo baiano, tá, mas um bom baiano. Você fala assim, Jorge Lima é um bom baiano. Na verdade, eu fiz engenharia, né? Vou fazer 30 anos de formado, tá? Então, quase o tempo da Viapol aí. E entrei, na verdade, eu tenho duas experiências profissionais, na verdade. Indústria de cimento e concreto, trabalhei aí 10 anos. Depois vim para a indústria química. Tá? Então, tenho aí mais quase 20 anos de indústria química. Tá? E aí, disso, claro, a gente sempre buscando conhecimento. Eu gosto da palavra conhecimento, o Vaporê falou bem. E o conhecimento não é só aquilo que a gente busca nos livros. Né? O conhecimento, em uma mesa de conversa, num assunto técnico, a gente está gerando conhecimento aqui. Então, você vai nunca achando que você sabe tudo. Primeira coisa, a gente não sabe tudo. A gente está sempre ali para aprender com alguém, alguma experiência muito bem colocada. As pessoas têm experiência e não precisam ser velhos para ter experiência. Experiência é uma coisa que eu posso ter. Sim. Meu filho tem experiência que eu não tenho. Então, a experiência ela é adquirida em qualquer momento da vida, né? Então, nesses 30 anos, eu venho adquirindo algumas experiências, tá? Sempre buscando estudo. Eu sempre falo para os meus filhos, gente, olha, estuda. Só tem um jeito de você chegar a algum lugar. Estudo e trabalho. Não tem outra forma, né? Então, eu vim para a Viapol tem 15 anos, mais ou menos, tá? Eu trabalhava na Bahia, em Salvador, tá? Fui transferido, chamado para um projeto aqui há 4 anos atrás, vou fazer 5 anos, e hoje na Viapol eu gerencio o que a gente chama na área de tecnologia e geração de mercado, desenvolvimento de mercado. Que é exatamente isso, é trazer a técnica, levar a técnica para o mercado, levar a técnica para os fóruns, tá? Trazer as necessidades, trazer os conhecimentos também, que a gente não sabe tudo, nem na Viapol, e dentro da Viapol tratar essas questões técnicas. Você parece, pô, Jorge não quer vender nada, não quer vender Via Plus, né? Não quer vender Torodino, não, a gente quer... Essa venda é natural, né? Essa venda é natural. Tá? Resolve o problema do cliente. Ela se resolve. E outra coisa, a decisão de compra, todo mundo é consumidor, né? Todos nós somos consumidores. E a gente tem alguns fornecedores que falam, isso aqui eu não quero nem perguntar se aquele tênis ali é bom ou é ruim. Tá? Ontem eu passei na loja de tênis, eu adoro correr, e estava vendo isso. Não vou questionar essa marca aqui. Eu sei que ela entrega produto de qualidade. Tá, eu vou ver esse cabo do meu pé aqui e pronto. Então, a Viapol é isso. Então, o Jorge Lima, na verdade, tem esse olhar, sou um técnico. A gente sempre fala, a gente que é engenheiro, né, Vaporê? E trabalhou na área comercial, trabalhei mais na área comercial há muito tempo. A gente sempre tem isso aí é um desafio para os engenheiros novos, né? Uma carreira Y, né? Fala assim, puxa, tem hora que eu preciso decidir se eu vou ser comercial ou se eu vou ser técnico. Tá, eu, graças a Deus, sempre consegui levar esses dois pratinhos aí, eu via de um ex-colega nosso, que a gente precisa aprender a equilibrar os pratos na vida, né? Então, eu preciso da técnica, a área comercial não é vender só. É mercado, é questão mercadológica, entender o que está acontecendo no mercado, as necessidades, conhecer as pessoas. Tá? A minha mãe fala uma frase, não sei se depois vocês quiserem cortar, mas ela fala uma frase que é interessante, tá? Ela fala assim, eu conheci uma pessoa, na época dela, quando era jovem, que dizia o seguinte, olha, eu só gosto de me apoiar em árvore de sombra grande. Assim, olha, eu vou me apoiar na Depart, no Felipe, no Gross, porque eu sei que são pessoas e projetos que nos interessam.
Então, assim, eu preciso estar junto das pessoas que vão contribuir para o crescimento pessoal, profissional e da empresa. Então, é mais ou menos, a gente precisa estar conectado com aquilo que vai fazer bem para quem? Para a engenharia. Eu sou um apaixonado pela engenharia. Estou com meus 2 filhos fazendo engenharia e minha esposa é engenheira também. Caramba! Lá em casa, 3 cachorros estão pensando em fazer escola técnica. E eu estou vendo, se houver essa possibilidade, eu vou colocar os 3, porque vai começando a entender o que é um concreto, porque ficar só latindo aqui, comendo em casa, não dá certo não. Bom, esse é o Jorge Lima, tá? Aí acho que é um pouquinho da minha pessoa, do meu profissional. E eu preciso fazer uma pergunta pessoal. Qual que é a emoção de ver aí os filhos, mas eu vou falar da filha, né? Ganhar um concurso Concretize, seguir a carreira, já estudando, já em destaque. Eu falo isso porque tenho os meus filhos, né? Então gosto muito de legado, sucessão e coisas desse tipo. E claro, eles podem decidir o que quiser, né? Mas imagino que a emoção que é quando o filho segue os caminhos do pai e você começa a ver os frutos disso. E tô lá como embaixador do concurso Concretize e tô lá no evento e na premiação, e depois de acabado eu recebi uma notícia de que uma das ganhadoras estavam lá, é filha do Jorge Lima, e incrível, eu fiquei super emocionado, fiquei super feliz. Mas para um pai, como é que é essa sensação? É indescritível, né? Quem é pai sabe em qualquer sucesso do filho em qualquer momento da vida, né? A gente sempre a gente vibra, né? Desde quando ele vai para a escola, que traz o primeiro rabisco, a gente está ali vibrando com ele, né? Então, meus filhos, realmente, os 2 fazem engenharia, estudam na Poli, graças a Deus, comentei com você, é um sucesso você saber que eles chegaram lá. Eu diria o seguinte, os filhos, eles são sempre, eles crescem, mas eles olham sempre aos pais. Eles olham sempre como é que são os pais, como é que é a vida dentro de casa. Gente, eles cresceram com 2 engenheiros dentro de casa. 2 engenheiros que estudaram materiais a vida toda. A gente abre lá, eu costumo dizer, lá em casa eu abro a geladeira, cai livro do Meta, Neville, cai tudo. Então, na qualquer armário que a gente abre, tem livro de material de construção. Então, eles viveram um pouco. E outra coisa, os pais, eu dou aula, minha esposa também é professora da aula, eles viram a gente sempre estudando. Então, assim, eles sempre viram os pais estudando. O professor é um estudante, né? Estudante, ele está sempre estudando. Então, ele fala assim, poxa, meu pai, minha mãe estão estudando a vida toda, às vezes corrigindo prova, lendo ali à noite. Então, isso vai na mente deles, né? Alguma coisa aqui tem interessante. Então, eles seguiram nessa linha, fazendo engenharia. E, realmente, minha filha foi uma surpresa. Ela sempre falou, ela gosta, ela é muito ativa. Ela, além de gostar de estudar, ela joga bola e toca, música, né? Toca piano, toca sax. Então, ela joga futevôlei. Você vê jogando futebol aí, né? Olha aí. Joga, adora. Então, é muito bom, né? Muito bom em saber que eles vão... A gente costuma falar para eles, olha, seus pais só vão deixar para vocês o quê? Conhecimento. É isso aí. Então, se virem. E todo mundo pode tirar da gente muitas coisas, né? Acontece. E ele dá cambalhota de alegria. Conhecimento não. Conhecimento é algo que vai ficando. Vai ficando. E se tirar da gente as coisas que nós conquistamos, as posições, os CNPJs, os cargos, com o conhecimento que a gente tem, encurta o espaço para a gente conquistar de novo, né? E é assim a Viapol, senhor Marcos Grossi. Tem alguma pergunta aí, meu amigo? Não, eu só achei interessante, né? Porque imagina, se você não tiver o suporte do fabricante, como projetista e especificador, vai conhecer 450 produtos, né? Realmente precisa desse assessoramento para... Essa aproximação, né? Sim. E para completar as vendas, a Depati são 3 pilares. Tríade. Não tem jeito, eu tento fugir disso, mas não tem jeito. Tanto é que quando eu fui trabalhar nos valores da FSL, que é o meu escritório, né? Eu cheguei em 5, 6, falei, não, tem que ser 3. Não, desculpa, né? E aí a gente chegou, e aí eu pensei, credibilidade, criatividade e crescimento. São os pilares aí da FSL, né? Credibilidade, porque tudo que a gente faz, a gente vende credibilidade. Não acreditarem no que a gente faz, né? Ainda mais a gente que vende consultoria, que vende informações, né? Que aponta para caminhos, né? Não vende produto físico. Então, credibilidade, criatividade, entra em inovação, entra em criar soluções diferenciadas, né? Porque para dizer mais do mesmo também não é possível. Sim. E crescimento, nós precisamos crescer constantemente. Hoje já somos melhores do que ontem. Sim. Pode ser um crescimento aos poucos, mas a prosperidade, o crescimento faz parte. Quem não cresce
Reduz. Mas não, tá bom assim, Viapol tá bom assim, vou ficar a vida inteira assim. Não. Tem que crescer com sustentabilidade, mas a gente cresce naturalmente, a gente sabe. Hoje eu estamos aqui, acho que gravando o 23º, 24º, sei lá, podcast. Pô, já temos muito mais conhecimento que o primeiro, é natural o crescimento. Mas a tríade da DEPAT é network, educação e empreendedorismo. Network, claro, a gente entende que tudo acontece por meio dos contatos, das conexões. Sabe como eu cheguei até você? Porque o Marcos Kogut me ofereceu aquela oportunidade daquela parceria de workshops, fizemos, com isso conheci o Granato. Quando fomos na Viapol, o Granato recebeu com o maior carinho o professor Granato, eu fiquei super fã, nos apaixonamos por ele, todos nós, ficamos super fã dele, não tem como não ser, né? Ele é um cara incrível, um professor de altíssimo nível. De repente eu vou fazer alguns dos nossos eventos, Expat, que é um evento de um dia no Brasil inteiro. Vamos fazer um em Salvador e eu abri um pré-inscrição, só para ver quem que estava interessado. Quem foi o primeiro que apareceu minha inscrição lá? Granato. Eu, como assim, mano? Professor Granato. Você acha que ele apertou errado no link? E quando ele foi, não, eu fui... Ele é imperativo, então eu pensei... eu falei, professor Granato, pelo amor de Deus, você vai estar em Salvador nessa época, porque a gente às vezes nem chama algumas pessoas, até com síndrome pequeno, assim, sabe? Poxa, né? Quem sou eu, né, pra convidá-lo? E você, se você for estar lá, pelo amor de Deus, você vai ser o palestrante de honra. Você não vai fazer inscrição, pelo amor de Deus, né? Ele falou, não, que dia que vai ser? Eu não sei, talvez, puxa, não vou conseguir estar nessa época. Falou, mas liga pro Jorge. Ele pode dar suporte, pode dar apoio, pode ajudar aí no processo e tal. Aí ele que me passou seu contato, né? Mas antes eu falei com o Marcos Kogut, por honra. Claro. Né? Não te conhecia, com todo o carinho do mundo, a gente tem uma lealdade e honra. Falei, Marcos, eu falei com o Granato foi assim, falou, só que, pra mim, quem apoia é você. Quem é Jorge, né? Eu posso falar com ele? Ou eu falo com você fala com ele? Né? Não sei, enfim, não conhecia. Ele falou, não, pelo amor de Deus, pode falar, é incrível, e já me passou todas as, né, olha, um cara de altíssimo nível, gente boa, pode falar, pode falar à vontade, não, ele sabe tudo, tá tudo certo. Falei contigo, mano, você me atendeu super bem, eu sou um pouco ansioso, você sabe disso, né? Eu fico ali, né, e tal, vamos, deu certo, viabilizamos, não conseguiu, pra Salvador, o Jorge Lima, pra palestrar, não pôde ir, claro. E foi o Alan Lima, só tem Lima. Família Lima. Foi o Alan Lima, mano, e foi incrível, Alan, mano, você é apaixonado por ele também. Cara, foi incrível em Salvador com o Alan Lima, foi espetacular, o pessoal se divertiu demais, aprendeu demais. E aí a gente foi se networking. Uma coisa vai levando a outra. As conexões aqui no Anapati é o quê? Networking. Quantas conexões de negócios, serviços a gente faz com base nisso? Né? Eu tô lá tá aqui o Diogo Sabeta, né, que tá me acompanhando com a gente. Tem uma plateia VIP, cadê a plateia? Auditório, Se você quer participar da próxima gravação, põe nos comentários, eu quero. E aí você vai ser convidado para ser. É legal assistir ao vivo aí? Legal, na próxima tem que ter pipoca, tem que melhorar aí. Tem que cuidar do pessoal. Tem que cuidar do pessoal e tal, enfim. Aí o Diogo Sabeta veio para tomar um café, ele tá 2 horas ali olhando isso. Então vamos almoçar, tamo junto. Então, networking é isso. O segundo é educação. Conhecimento técnico. Isso que nos uniu. Você me trouxe um projeto Pio. Entendeu? Não, né? Tem um projeto que eu desenvolvi na época, então depois a gente pode fazer até um dia só desse projeto. Nos conectamos em propósito. Porque a nossa base é o quê? Conhecimento, educação, realmente ensinar. Né? Não é só ter views, ter curtida, ter isso, poxa, não. É ensinar educação. E o terceiro é empreendedorismo, que entra vendas. Cada vez mais, porque o engenheiro não é ensinado, ele é ensinado até a versão à venda. Só que aí vai nós aqui, nós lá, o Diogo Sabeta top, monta o escritório. A gente monta o escritório. A gente tem que saber vender. Mas não é só venda. O pessoal às vezes pega, mas eu não vou vender. Não vai? Duvido que você não vai. Por quê? Você vai vender ideia. É isso. Às vezes você vai vender produto, mas se você for fazer um laudo, se você for para um projeto, o projetista é vendedor.
vendedor de ideia. Exato. O seu trabalho é uma venda. É a venda. É uma venda, né? E é isso que, por isso que, até trazendo para a história do Jorge, né? Quando eu comecei a carreira também, aquele negócio, não, eu sou engenheiro, eu tenho que ser... Porque quando você olha para a engenharia, você pensa na construção. Sim. E é diferente, igual quando você vai falar da patologia, você está vendendo para ele ali aquela ideia de que ele precisa melhorar. Né? Você está fazendo alternativas para isso. Né? Tem técnicas para isso. Tem técnicas para isso. E quando esse mesmo sentimento do Jorge, eu falei assim, puxa, eu vou ser vendedor de aditivo. E às vezes você chega na obra, né? Você está numa situação que você precisa, falando de barragens, por exemplo, né? Cheguei nas barragens, aí a pessoa que te recebe, o vendedor está aqui, já te direciona para o suprimento. Eu falo, cara, não, o suprimento é importante, mas eu preciso falar com a engenharia, né? Eu preciso trocar uma ideia com eles ali, né? Então, e é engraçado isso, porque quando você está começando, né, e até você ter um entendimento, hoje isso já não tem peso, mas até porque a gente tem um público jovem, né, dentro no começo vira e fala assim, não, o vendedor da Viapol chegou. Você fala, poxa, o vendedor, eu fiz engenharia, ralei pra caramba, e o cara ali me chama de vendedor, né, porque eu estou indo oferecer alguma coisa. Aí quando era o contrário, deu algum problema na obra, liga lá na Viapol. O engenheiro, especialista, veio aqui, é a mesma pessoa. Só que você está indo, você é vendedor. Se ele precisa de você, chegou o especialista, Mato, que é o cara que vai falar para você, cliente comércio. Quem mandou usar esse produto foi o especialista que vocês mandaram e ele que falou para usar. É muito legal isso, né? Porque a nossa vida é isso, a gente se vende diariamente, né? Então, e quando você tem um conhecimento por trás, porque você vende conhecimento. Sim. É isso, né? Quando a sua empresa é uma empresa de conhecimento. E até para vender coisas boas, o Enapate foi legal? Foi bom para a Viapol patrocinar, tá ali apoiar? Mas quando a gente levou a ideia, na minha mente eu sabia que ia ser incrível. Mas eu tinha que vender essa ideia para você. Algo que não existia, que não era, porque eu tinha que vender. Então eu tinha que me esforçar, eu tinha que ir lá conversar, né? Eu tinha que sentar lá na Freicom, você vai conversar comigo. Esperou umas 2 horas falar comigo. Só vamos sair daqui quando a gente conversar, né? Sonha um, sonha outro. Até para coisas espetaculares. Depois fica um pouco mais fácil e as coisas vão caminhando. Né? Passa pela experiência, né? Se eu não tivesse ido, se alguém tivesse falado para mim, sei lá, o Marquinhos, olha, Jorge, o Enapate é fantástico, 250 pessoas, na Avenida... Uma coisa é você ouvir isso de uma pessoa que você confia. Outra coisa é você estar... Vivenciar. Que é um dia da experiência. Caramba, realmente, o evento é isso tudo. E já temos data para 2024. 4 de julho. Aí então você tem... Quando você lançou a data, início de julho, coloquei na minha agenda. Já criou uma edição, 4, 5, 6 de julho. Mas eu queria falar rapidamente sobre essa história do vender, né? Até para os engenheiros novos, trabalham com engenheiros novos, né? Principalmente. O engenheiro ele precisa se vender, seja para arranjar um emprego, seja para ser um consultor, ter a sua empresa. Se ele não soubesse vender, e aí eu lembro uma passagem interessante lá atrás, na época nossa de trainee, que na época a empresa contratou uma pessoa que eles pediram currículos, né? A pessoa mandou uma página, eu nunca esqueço isso, uma página com o currículo dele. Nessa página só tinha o nome dele e vários recortes de jornais de experiências que ele teve na vida profissional dele. Cara, foi chamado, né? Eu sou esse aqui. Cara, não precisa me vender mais, eu sou isso aqui, ó. Me chamo fulano de tal e essa é a minha experiência, numa página. Então a gente precisa aprender com essas histórias, porque a gente precisa se vender. Chega lá numa empresa, chega lá para Viapol. Nem todo mundo vai ser um empresário e vender. Você pode ser lá um gerente de produto da Viapol. Tem que saber vender. Você bateu no ponto, não conheço o Jorge Lima, eu preciso vender esse projeto do ADPAT, do Enapate, então você vendeu super bem. A ideia, não que eu desconfiasse para ter que ir para ver como é que é, né? Mas a experiência realmente, você traz mais entendimento do que é o projeto. Mas a gente se vende o tempo todo. Incrível. Olha, pessoal, é tanto conteúdo nesse podcast, Gabriel, que eu não sei que título que eu vou dar para ele. Normalmente a gente fala, né? Um é sobre um assunto, sobre o outro. Engenharia, a vida. Sim. Talvez, né? Ficou incrível. Eu gostei. Gostou, Brossi? O que você quer complementar aí pra gente encerrar? Não, eu só queria fazer um comentário, já que a gente falou de vendas. Tem um livro chamado 10,5 Mandamentos das Vendas, né? E daí faz uma associação que a gente vende desde criança. A venda, na verdade, é você conseguir algo que você quer. É uma negociação, né? Então, a partir do momento que você fala, eu quero sorvete,
É uma venda que você está fazendo com seus pis. No Rio tem umas baraquinhas de pipoca que tá assim, chora que o pai compra. Já ensinando a criança a vender. É uma relação, na verdade, com pessoas, né? Que você tem essa troca. Então a venda é isso. É uma negociação, você tentando ter algo em troca, dando algo, né? Então é uma troca, na verdade. É sempre uma negociação. E é legal isso, porque de repente vai sair alguma coisa com vendas no final. Mas eu já tive grandes profissionais, um deles é muito bom tecnicamente, fantástico. E eu coloquei ele com a responsabilidade comercial também. Venda você tem um número para cumprir, né? Por mais que ele fosse bom, esse cara sofria, ele não dormia. E ele entregava sempre ali, chegando e tal, mas um profissional que eu tenho um respeito enorme por ele até hoje, aprendo muito com ele ainda. E aí você tem que ter essa sensibilidade. Quando eu tirei a responsabilidade da venda para ele, dele, deixei ele, você vai ser o cara técnico, eu vou botar um cara lá na frente só para abrir a porta. Triplicou as vendas. Porque tem isso, você tem que entender a característica da pessoa, né? Isso é um gestor, né? Entender o seu time. Porque ele era muito bom no que ele fazia, só que se eu colocasse um número para ele vender, ele ficava mais preocupado com o número do que mostrar o conhecimento dele. Quando eu tirei a responsabilidade do número dele e ele levou o conhecimento, todo mundo comprava, porque tinha o conhecimento dele ali. Então é muito bacana isso, né? Para a turma mais nós, a gente tem muito que aprender, né? Você vai sentar, a minha primeira barragem que eu visitei, marcaram comigo 8 horas da manhã, eu sentei lá e falei, surgiu um imprevisto aqui, você vai ter que esperar um pouco e a gente se fala depois. Aí quando foi 4h30 da tarde, ele chegou e falou assim, vamos marcar para amanhã de manhã? Amanhã. Tá tudo certo. Amanhã de manhã, né? Você tem 23 anos. Eu estava esperando isso, ele falar, vamos deixar para amanhã de manhã. É legal. Para finalizar então, vendam a Viapol. É o que mais a gente sabe fazer. Aí, ó. Fala um pouco mais para finalizar essa... A Viapol, eu sou entusiasta da engenharia como sou da Viapol, né? Então, assim, para mim, a Viapol, ela faz parte da minha vida, assim, por que pareça. Eu trabalhei em 6 empresas, tá? A Viapol é a segunda vez que eu trabalho na Viapol. Eu saí da Viapol, por opção minha, e voltei para a Viapol. Eu falo assim, quando a gente volta para uma empresa que a gente trabalhou, fica diferente. Então, as pessoas que eu contrato, tá? E às vezes as pessoas que a gente perde, isso é natural do processo, a gente procura lá nós como gestores, né, de pessoas, mostrar isso para elas. Olha, a Viapol, ela é mais do que uma indústria, mais do que uma empresa que está ali, tem uma função, tá, dentro dessa sociedade, que é produzir, vender, tá, e entregar, mas a gente é um organismo. E as empresas são formadas por pessoas, o Jorge Lima, o Valporê, o Marcos Cobucci, a Rebeca, o Alan. Se as pessoas, o Valporê trouxe uma questão interessante, né? Se essas pessoas saem, se você criar um processo de entendimento do que é a Viapol, que é a empresa continua. Então a Viapol é essa empresa, uma empresa séria, responsável, com o propósito dela, que é entregar produtos de qualidade, dar atendimento, tá? Então a Viapol, diria que não é à toa que é uma empresa muito jovem, 33 anos, é uma empresa muito jovem, muito jovem. Então ela tem essa função principal da seriedade, tá? Do conhecimento, tá? A gente procura sempre adquirir e passar conhecimento e atender as obras da melhor forma possível. Inovação. Sim. Tem buscado inovação, soluções diferenciadas. É a questão da inquietude, né? A gente precisa ser inquieto enquanto profissional e enquanto empresa. A gente precisa estar sempre buscando o que é que está acontecendo por aí, né? E eu vou te dizer uma coisa, um atrativo que a gente tem e nos faz ter esse carinho, que você fala assim, poxa, por que todo mundo na Viapol fala com esse carinho, fala com esse amor, com essa paixão, né? Tem uma frase que veio do grupo RPM, que eu gosto muito. A nossa política, ela chama 168. O que é 168? Só na revista. O que é 168? 168 é o número de horas que a gente tem numa semana. Então não é um mês, não é um dia. Em uma semana, a nossa filosofia é o seguinte: você tem que ter tempo para trabalhar, você tem que ter tempo para sua família, você tem que ter tempo para os seus amigos e você tem que ter tempo para fazer alguma coisa que você gosta.
Então, assim, ela te dá essa liberdade para você, porque isso te dá tranquilidade, você vai estar num bem-estar para você produzir o melhor possível. Isso, para você produzir o melhor possível ali. E aí vem essa inquietude da inovação, de buscar, de você fazer tudo isso. Porque ela fala o seguinte também, tem uma frasezinha lá que é assim: contrate os melhores profissionais e deixe ele trabalhar. Não fica me enchendo o saco. Não fica, né, Marcos? Não fica lá, ô Marcos, vamos aí. O cara é bom, né? Ele precisa de orientação, todos nós precisamos de orientação, de caminho. Mas aquele cara está ali para entregar o melhor dele. Isso é super importante, tá? Isso que o Valpor comentou, porque se você contratar o melhor, com certeza você vai ter mais tempo para pensar. Eu não tenho que estar ali conduzindo a pessoa. Claro, você é um mentor, é um gestor dessa pessoa, mas quando você não tem os melhores, você vai ter que gastar muito tempo. E aí talvez esse 168 você vai ter que desbalancear de alguma forma. Mas se eu tenho os melhores, essa turma vai tocar. Então a gente, por exemplo, dentro da empresa, a gente tem pouca relação com o superior. A gente não precisa, porque a gente sabe o que precisa ser feito. Você tem autonomia. Todos nós, independente do nível, você tem que saber da sua responsabilidade e tocar. Isso é a Viapol. Espetacular. Então manda um abraço para todo o time Viapol aí. Já quase dei 3 tapas no grosso aqui, né? Só no Matrix aqui, ó. Toda hora aqui. Manda um abraço pro time de vocês. Acho que o time tem uma parte que tá ali na plateia, né? Grande parte do time está na plateia. E são aí, na verdade, a Viapol são 540 e poucas pessoas, né? Então, cada um na sua função, desde a limpeza, as vendas, cada um tem seu papel ali dentro. Então, realmente, sem a atuação dessas 540 e poucas pessoas, a gente não conseguiria fazer a Viapol do que ela é hoje, né? Da imagem que ela tem no mercado. Então, é isso aí. É isso aí, é um grupo, a gente tem uma responsabilidade muito grande. São 540 funcionários diretos e mais de 150 representantes que fazem parte da família Viapol. Nós tratamos os representantes como nossos funcionários. E são, né? Fazem parte do time. Sem eles a gente não consegue colocar os produtos no mercado. São os verdinhos fluorescentes nas feiras. Cada um com a sua luz, São os Viapol. Então fica aqui também meu agradecimento, meu carinho a vocês, a todos vocês da Viapol. Se você gostou da Anapati, se deu tudo certo, muito foi em função de empresas, e uma dessas foi a Viapol, que acreditou, que investiu financeiramente, que apoiou realmente e que fez tudo aquilo acontecer de maneira incrível. Então fica a nossa honra, o nosso carinho, de uma história já que está indo em tempos, né? A gente sabe que a gente precisa muito uns dos outros e valorizar e honrar aqueles que nos valorizam, que nos honram, é parte da nossa vida como pessoas, né, São Grosso? Então, obrigado, tá aqui, foi incrível, acho que é um momento, eu aprendi demais. Se quiser, fica mais uns. Eu também acho, você viu como que é, né? Loucura, já foi 1h30, né, Gabriel? 1h30, meus amigos, nós estamos aqui. Você pegou 2 Forest Gump, já contando história. Então já fico convidado aqui para uma rodada 2, para a gente vir aqui para falar de mais algumas trazer um tema específico, coisas, a gente traz, discute, aprofunda. Então, o espaço está aqui, nós estamos aqui sempre ligados e abertos. Aproveitar e dar um spoiler, a gente vai estar lançando agora no final de julho um evento online, tá, na área, mais um evento de conhecimento na área de saneamento, onde vai estar trazendo pessoas, ícones do mercado de engenharia brasileira, para falar de temas ligados à indústria de químicos para a construção no saneamento. Então, em breve vocês vão receber essa divulgação aí desse evento. Bem interessante. Incrível. Fecha aí, meu amigo. Então é isso, muito obrigado, agradecendo novamente o presente de todos. E se você gostou, não deixe de deixar seu like, comentário e até a próxima. Eu vi a qualidade, eu vi qualidade. Eu vi um pouco. É isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau.